dia para todo mundo e nesta sexta-feira, dia 22 de janeiro, nos colocamos à disposição para acolher a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. E São Marcos inicia a narração dizendo que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E nesta introdução que Marcos faz para falar, da escolha, da eleição que Jesus faz, dentre tantas pessoas que já estavam seguindo, a eleição que Jesus faz do grupo mais restrito, dos 12, aos quais ele vai dirigir, poderíamos assim dizer, uma formação bem continuada e bem aprofundada, para que de fato eles assumam o compromisso de seguir Jesus e de viver o Evangelho. Aqui São Marcos nos diz duas coisas fundamentais. Primeiro, Jesus, ao subir ao monte, já nos faz recordar a finalidade de subir ao monte. Jesus, muitas vezes, no Evangelho, aparece como aquele que, mesmo diante de tantas atividades, tem a consciência profunda da necessidade da comunhão com o Pai. E, portanto, muitas vezes vai para lugares desertos e sobe também a montanha para esse colóquio mais íntimo com o Pai, para a oração. Então, poderíamos dizer, Jesus sobe a montanha para rezar. E chama, é interessante, que Jesus nos chama também para a comunhão com o Pai. Não é simplesmente para um deslocamento espacial, mas é para que também com Ele entre nesta comunhão. E é muito interessante que São Marcos diz que Jesus chama os que Ele quis. Então nós temos aqui uma expressão de uma liberdade absoluta de Jesus. Nada se impõe a Ele. Ele está ali totalmente disponível para fazer a vontade do Pai e, portanto, a faz de forma muito consciente e livre. E São Marcos continua dizendo que foram até Ele. Jesus chama dentre aquele grupo mais amplo, Certamente não havia naquele momento somente os 12 apóstolos, mas outras pessoas que estavam ali se sentindo atraídas pelo ensinamento de Jesus. E aí diz São Marcos que Jesus designou os 12, então a eleição entre aqueles que estavam ali no segmento de Jesus. E aqui São Marcos diz a finalidade. Então, duas finalidades fundamentais para aqueles que são chamados. Em primeiro lugar, para que ficassem com Ele. Então, essa comunhão com Jesus, essa proximidade com Jesus é fundamental. Nós não podemos seguir a Jesus se de fato não optamos por ficar com Ele. Muitas vezes nós até encontramos pessoas e quem sabe até caímos nessa tentação de responder ao chamado de Jesus, nós não ficamos com Ele, nós o abandonamos, até mesmo em nome de uma missão, de uma atividade, mas nós não permanecemos com Ele, não perseveramos com Ele. E, portanto, essa condição é fundamental para segui-lo. Então, Jesus designa os 12 para que fiquem com Ele. E logo em seguida se diz para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Então, aqui nós vemos o chamado para estar com Jesus e o mandato missionário para pregar o Evangelho. E aqui a pregação do Evangelho, em primeiro lugar, é o anúncio dessa experiência de estar com Ele. Também há uma tentação muito grande de nós pensarmos a evangelização simplesmente como
um anúncio de provocação, um anúncio de chamada de atenção para que as pessoas façam isso ou façam aquilo. Isso será uma consequência, mas o anúncio do Evangelho, ele se enraiza, tem como base o encontro da experiência com o Senhor. Como nós sabemos do Evangelho, quando São João, no capítulo 1, narra o encontro dos primeiros discípulos com Jesus, aqueles 2 discípulos de João que seguiram Jesus, que Jesus até pergunta assim, mas o que é que vocês estão procurando? E eles dizem, mestre, onde moras? Querem ficar com Jesus. E Jesus diz, vinde e vede. Jesus não dá uma informação teórica, Jesus não diz, eu moro em tal lugar. Não, vinde e vede. E eles foram e permaneceram com Jesus durante aquele dia. Então veja, o permanecer com Jesus é fundamental para a nossa vivência cristã, para o seguimento de Jesus, para que de fato cresçamos na nossa vocação. Então, permanecer com Ele. E nós permanecemos com Ele quando acolhemos a sua palavra, quando intensificamos a nossa vida de oração, quando recebemos as graças dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia, quando reservamos um tempo gratuito, livre, espontâneo para estar com Ele no momento de adoração eucarística. Nós permanecemos com Jesus quando assumimos o compromisso da caridade, junto aos nossos irmãos, sobretudo os mais necessitados. Então, nós temos aí uma gama de possibilidades que, de fato, nos ajudam a estar com Ele. E o anúncio do Evangelho, a pregação, será, como já dissemos, antes de tudo, o transbordamento dessa experiência de estar com eles. Não é que vamos dizer coisas sobre Jesus, mas nós vamos partilhar uma experiência, uma amizade com Ele. E São Marcos agora vai fazer a lista dos 12. Começa com Simão, como ele, no início do Evangelho, já disse que Jesus passou às margens do mar da Galileia e viu Simão e chamou juntamente com o seu irmão André. Logo em seguida, encontrou mais 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e assim por diante, Então, nós temos aqui a narração que segue um pouco esse itinerário, do chamado, e apresenta, os 12 discípulos. Esses 12 discípulos, isto é, que aprendem, agora vão se tornando apóstolos, ou seja, enviados. E por fim, o último da lista é Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Então, aquele que depois se tornou traidor. Jesus não chamou o traidor, não podemos assim dizer. Jesus chamou alguém para segui-lo, para se tornar discípulo, porém não impôs isso. O convite de Jesus é sempre dentro da liberdade da resposta. Então, que depois o traiu. Então, não é que Jesus chamou simplesmente e impôs aos 12 um modo de ser, um modo de proceder, mas pelo contrário, Jesus os chama na liberdade para que eles cresçam nessa comunhão com Jesus e assumam de fato a missão de, estando com Ele, anunciá-lo aos outros. Então, Judas aparece aqui como o último da lista, não como o excluído, mas como aquele que optou pela exclusão, ele mesmo. Então, se Jesus chamou para ficar com ele, certamente Judas não teve a docilidade de ficar com Jesus. Se Jesus chamou para que todos fossem enviados, então Judas, como é que poderia anunciar essa convivência com Jesus se não permaneceu com ele? Então peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de, conscientes da nossa vocação, conscientes do chamado de Deus, mas também diante das nossas fragilidades. Não significa que os outros discípulos
né, que não traíram Jesus como fez Judas, também não tiveram as suas fraquezas. O próprio Pedro, né, o primeiro da lista, aparece no Evangelho tantas vezes, né, como aquele que não compreende o que Jesus está fazendo, como aquele que até com a boa vontade quer evitar que Jesus sofra, como aquele que até se afasta de Jesus e assim por diante. Então, não podemos pensar que havia uma lista com perfeitos e um imperfeito. Não, havia um grupo de homens com seus defeitos e seus valores, com suas qualidades e suas imperfeições. Mas a diferença fundamental é a disposição, ou seja, Jesus os chamou para que ficassem com ele. A pergunta: quem fica com Jesus? E Jesus os chamou para enviá-los. E quem acolheu este mandato de Jesus? Então, não é questão de uma perfeição no momento do chamado, mas uma disposição de crescer, de se converter. Então, que o Senhor nos ajude com a graça do seu Espírito para que façamos esse itinerário, um itinerário vocacional com essas duas bases. Jesus os chamou livremente para que ficassem com ele e para enviá-los. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e que Deus nos conceda, de fato, as suas bênçãos e as suas graças.